E aí, Isadora, tudo bem? O pessoal tá entrando. Tô aguardando a Ingrid. Agora, aqui. Feliz Páscoa para todos. Muita saúde nesse momento, né? O principal desejo para todos nós. Eu tô todo rinitento. Começou a fazer um frio do demônio aqui no Rio Grande do Sul, do nada. De 36 graus caiu para 12. Oi, Ingrid, tudo bom? Olá, bom dia, feliz Páscoa. Estão me Bom ouvindo bem? dia. Tô te escutando bem, tá me escutando? Tô te ouvindo bem. E aí, hoje nós vamos falar do tema que é o mais falado de todos no momento, né? Imunidade. Mas antes Exato. eu quero que você se apresente, por favor, para o pessoal que não te conhece. A Ingrid é minha amiga de muitos anos já, nos conhecemos na pós-graduação em São Paulo, quando nós estávamos fazendo pós em ortomolecular, há uns anos atrás. E fala um pouco de ti, Ingrid. Bom, em primeiro lugar, para agradecer pelo convite, Adriano, obrigada pelo convite. Sou farmacêutica, formada há 20 anos. Minha base foi a base hospitalar. E hoje eu atendo no consultório farmacêutico, como farmacêutica no consultório, com uma equipe multidisciplinar, fazendo também a parte de microscopia de campo escuro. E Dentro no da horta, né? dentro da horta. Sim, aplicando com a suplementação personalizada. Exatamente. E na microscopia, a diferença da análise da microscopia de campo escuro é que eu faço uma análise do sangue vivo, coleto na hora e avalio a qualidade da hemácia, né? A diferença dele para o exame de sangue laboratorial que a gente faz solicitando pela ortomolecular é que o exame laboratorial ele faz uma análise quantitativa e a microscopia de campo escuro faz uma análise qualitativa. E aí a gente confronta as duas informações. Até para o E pessoal que não está acostumado, que não conhece, que não sabe como funciona, né? Um hemograma clássico, tu vai lá, todo mundo já fez, tu coleta o sangue no laboratório, eles pingam o sangue numa máquina, é tudo automático, e é tudo quantificado em números. Quantos mil leucócitos eu tenho, quantos números de células vermelhas, células brancas, hemácias, etc. Né? Até para o pessoal que é leigo, que nos escuta, aquilo ali é numerado. E no campo escuro, que é esse exame que a Ingrid faz no consultório dela, no Rio de Janeiro, que é um exame onde tu faz na hora, ele tem algumas vantagens e algumas desvantagens, como todo exame, né? Tu não vai ficar contando número de massa, etc. Mas com aquela gotinha de sangue que tu vê do paciente na hora, tu consegue ver a qualidade dessas células. Porque tu põe no microscópio, tu já vê como é que elas estão, se elas estão íntegras, se elas estão degradadas. Tu consegue deduzir o quão oxidado está, né, essas células. sim, E o estresse oxidativo é o principal problema que nós temos hoje, né? Todas as nossas doenças crônicas não transmissíveis têm relação com estresse excessivo, o estresse celular, o estresse químico que ocorre no nosso corpo. Tanto pelo oxigênio, que é o principal agente estressor, mas por nós nos alimentarmos mal, estarmos com sobrepeso, comermos uma comida cheia de agrotóxico, o ar que é poluído. Algumas coisas a gente não consegue mudar, né, Ingrid? Por exemplo, o ar é sim. poluído, vai seguir sendo, mas muitas outras variáveis a gente consegue. Por exemplo, vivo no Rio de Janeiro, uma cidade enorme, milhões de pessoas, tu tem, embora seja bastante arborizado, né, mas tu tem uma poluição grande também, tu pode fazer suplementação, tu pode complementar aquilo que está faltando, a partir do exame tu consegue fazer esse diferencial. Sim, e nesse exame também é muito interessante que eu consigo identificar a carga de metal, você consegue visualizar a presença de metais tóxicos e também na hemácia a gente consegue ver a parte da imunidade aonde você já tem, pelo formato dela, você consegue entender a falta de algumas vitaminas e aonde isso pode estar desencadeando um processo inflamatório e automaticamente uma baixa do sistema imunológico. Não, e isso traz uma ferramenta muito boa, né? Porque tu já consegue suplementar, complementar a alimentação dessa pessoa com um suplemento da vitamina, do Sim, tal mineral específico,
para o sistema imune dela, enquanto algum outro exame complementar não fica pronto. Porque, por exemplo, muitos exames de vitaminas levam quase um mês para os laboratórios entregarem. E tu já pode iniciar, né, um tratamento ali, tu já pode... Nós quase não fazemos na clínica, e isso vocês podem ver pelos exames de vocês, quem está nos assistindo, quem é que foi no médico que ele pediu exames que marquem estresse oxidativo. Não é solicitado, não é um hábito que você tem na clínica médica. Né? Você faz aquele clássico do colesterol, o triglicerídeo, glicose, o hemograma, né, que é o básico do básico do básico, que todo mundo diz, ah, mas o meu está dentro da média. Bom, mas é claro, é muito difícil estar fora da média, tem que estar muito ruim para estar fora da média. Então, esses exames realmente preventivos que tu consegue verificar como é que está o padrão de estresse oxidativo, a qualidade das membranas das células e o quão lesionadas elas já estão, isso é bastante importante. Mas, Ingrid, em relação à imunidade, até para a gente contextualizar, né? Porque as pessoas estão todas em quarentena, dentro de casa. O que tu tá vendo na prática hospitalar, assim, da realidade? Ou na realidade no Rio, que também que é o segundo estado mais afetado? Assim, Adriano, os exames bioquímicos hoje, na verdade, que estão aparecendo, estão sendo identificados outros marcadores, né? Me refiro também à imunidade geral, assim, que as pessoas estão em casa, estão vendo pela televisão, tá tudo em quarentena, parece que nada está acontecendo. Mas tem Tem. Os hospitais estão lotados, estão sobrecarregados. Sim, no Rio de Janeiro os hospitais estão sobrecarregados, mas ainda está num período de muita mistura, se é Covid, se é H1N1, se é influenza. O problema maior é a quantidade de insumos, né? Então, eu também acho que é uma questão que vai se adequar. Aqui o Hospital da Fiocruz está sendo montado, então o hospital vai ter 200 leitos, esperando as próximas semanas que estão por vir, que é do desdobramento, exatamente. Mas quanto à imunidade, eu acho que a gente tem que dar uma olhada também, principalmente até pelo fato das pessoas estarem em casa, e aí tá um pouco, entrar naquele momento de um pouco de ansiedade e dar uma olhada no processo inflamatório. Porque se a pessoa está em casa, está ansiosa, e aí ela sai do estilo, ou da alimentação que a gente estava fazendo, da orientação que a gente estava... Ela vai inflamar. E aí não adianta a gente pensar somente em aumentar a imunidade, se ela está inflamando. Então, eu acho que esse link tem que ser muito, muito junto. Perfeito. E uma coisa interessante, até eu vejo isso nos pacientes, agora nos atendimentos online, as pessoas estão relatando muito a dificuldade de manter os planos alimentares. E numa perspectiva de tempo, de ter tempo para fazer, ter tempo para cozinhar, tá todo mundo tendo mais tempo. Só que as pessoas estão ansiosas e estão comendo mais. Então, na verdade, todas as circunstâncias estão propícias para a pessoa ter uma alimentação perfeita, saudável, equilibrada. Sim. Aquela salada que a pessoa dizia que não tinha tempo para lavar. Mas eu gosto de legumes refogados que demora muito para fazer. Né, dizia no dia a dia que não dava tempo. Sim. Agora, tudo que a pessoa tem é o tempo, só que ela tá ansiosa e aí ela não vai lá e come o legume refogado, inventa, né, uma salada linda, maravilhosa. Ela vai na internet, em vez de procurar uma receita diferente de um alimento de boa qualidade ou consultar com um nutricionista, ela pega e faz uma porcaria. E aí ela inflama mais ainda. E ela fica mais ansiosa. E o açúcar tem um efeito aditivo, né? O pessoal come um pouco de açúcar e fica com vontade de comer mais. E aí no dia seguinte come mais. Eu tive que ir no mercado depois de mais de uma semana, ontem, ainda foi o pior dia possível, né, para ir. Porque pré-Páscoa. Tava algo assim apavorante. Só que semana passada, acho que eu tinha ido uns 8, 9 dias atrás, tava lotado também, mas lotado como eu nunca vi. E eu fiquei pensando, o que as pessoas tanto fazem dentro do supermercado? Não é possível. E outra coisa que eu, né, notei, assim, triste, as áreas de venda de bebidas, de álcool, que é tudo que as pessoas não deveriam estar consumindo nesse momento, as pessoas não davam conta, os funcionários não davam conta de reestocar na velocidade que as pessoas pegam.
Eu digo, meu Deus do céu, mas é tudo que não é para vocês estarem consumindo agora. Exatamente. Se o país vai entrar se o país vai entrar numa crise, tem que economizar. E a coisa mais fácil de economizar é com álcool, né? Por favor. É algo que ninguém precisa e que não deveria estar tomando. Engorda, aumenta a vontade de comer doce e inflama. Não, Qual é a lógica? e aí a gente pensa, aí a gente pode puxar isso para um outro ponto, para um outro fio. Inflama, e aí automaticamente, quais são os marcadores, né? Eu estava dando uma olhada outro dia nos estudos, quais são os marcadores que hoje fazem com que o vírus consiga ter força para Derrubar a enfim, pessoa, para para derrubar a pessoa. cronificar. O que ele faz, né? Ele vai mexer, ele vai diminuir a tua hemoglobina, ele vai diminuir o teu neutrófilo, e aí ele joga uma sobrecarga de ferro muito grande. E aí desestabiliza tudo. Desestabiliza tudo, aí no final das contas você vai ter uma hemoglobina glicada alta, e aí você vai culpar, não, mas foi só a imunidade? Não, não foi só a imunidade. Foi todo um E por processo isso que que fez com que a imunidade baixasse. e a gente vê quem são os pacientes que mais cronificam nas UTIs, né? Que estão indo para as UTIs, que estão passando muito mal. É justamente aquele paciente diabético, que já tem hemoglobina glicada alterada, o homem obeso. Nossa, obesidade é pedir para cronificar, né? O risco de numa pessoa obesa, caso contamine-se com Covid, de precisar de ventilação mecânica, de ter problemas respiratórios severos, é altíssimo. Porque a obesidade Exatamente. derruba a imunidade. Né? A obesidade Exatamente. mata com a imunidade. E tu comentou da ferritina aos depósitos de ferro no corpo. A coisa mais fácil de ver, que infelizmente também é um exame básico, que muitas vezes os pacientes chegam no consultório sem nunca ter feito, é dosar a ferritina. Paciente que tem sobrepeso, geralmente tem ferritina alta porque o fígado está inflamado. O fígado não dá conta de ficar Exatamente. limpando a porcaria que a pessoa come. Mas e aí, Exatamente. Ingrid, o que fazer? Deixa eu passar a bola, que eu falo, senão eu fico falando. O que fazer? Bom, então o que fazer? Nesse momento, aí a melhor pessoa para falar é você, na parte da alimentação, né? Mas vamos focar nos Vamos suplementos, falar que a nos alimentação eu falei suplementos. tudo já na última live. Então a gente pode entrar. Tem alguns ativos interessantes que a gente pode entrar, tanto para trabalhar o processo inflamatório e automaticamente aumentar a imunidade. A gente pode entrar com resveratrol, a gente pode entrar com uma curcumina. Tem alguns No ativos sentido anti-inflamação, né? no sentido anti-inflamação, mas no sentido de modular e aumentar as células de memória, que para aumentar a imunidade, trabalhar as células, que a medula comece a produzir numa proporção já considerando maior, né? As A células de timomodulina tem defesa, um efeito muito bom. tem a timomodulina, tem o imuno-TF, tem também, é um pouco caro, mas tem no caso, para o processo inflamatório, tem a curcumina lipossomal, que o nome dela eu me esqueci agora. Sim, as fórmulas lipossomadas de curcumina têm uma biodisponibilidade maior. Muito maior, exatamente, mas é um pouquinho mais cara. A vantagem dessa suplementação personalizada para reduzir inflamação, para melhorar o sistema imune, tem uma coisa importante de falar, de novo, né? A gente já falou, eu já falei em lives anteriores também, 200 vezes, não existe nenhum suplemento que vai impedir a pessoa de pegar a Covid. Exatamente. Não inventaram. Não existe nenhum remédio que impeça ninguém de pegar. O que existe é você tentar melhorar o seu sistema imunológico. Porque essas pessoas que têm alto padrão de inflamação, que têm doenças que sobrecarregam o sistema imune, como diabetes, obesidade, são as que têm maior risco de cronificarem, né? De precisarem de um atendimento de altíssima complexidade, ficarem, né, num centro de tratamento intensivo, precisarem de respirador. Tanto que a gente está vendo um número de óbitos apavorante. Não tem outra palavra para não dizer apavorante nos Estados Unidos, que é um dos países com a maior obesidade do mundo. É um país onde as pessoas são extremamente inflamadas. Então, não adianta você, que é o que a gente sempre fala na ortomolecular, né, Ingrid? Não adianta estar só vivendo, passando por essa existência. Viva bem, cuide-se, cuide do seu corpo, cuide da sua saúde.
Você só tem um corpo, não dá para trocar. Não é que nem É. carro. Se der problema, tu dá um jeito, sei lá, te vira, troca, tenta, faz um escambo. O E, o corpo pro... não tem como fazer escambo. e a, questão, a gente tem que entender também a questão do país que a gente está, né? Que a gente E é um vive. país que copia hábitos norte-americanos. Exatamente. Que come muito mal. Então, a ideia é, vamos comer bem e tentar manter o nosso sistema imunológico, o nosso terreno biológico, né, e automaticamente o sistema biológico em equilíbrio, saudável, porque os hospitais não têm estrutura para receber a quantidade de pacientes hoje que se realmente todo mundo pegar o Covid, as pessoas vai chegar no ponto que vai ficar igual a Itália, só que a Itália chegou num ponto que dava preferência aos mais jovens. Aqui vai ser mais ou menos a mesma coisa, porque o sistema de saúde não vai suportar. Então, pensar no sistema global, não somente na questão individual, só eu, pensar no todo, né? Não, É o que isso eu é penso. importantíssimo, porque nós temos que lembrar que e até também voltando nessas atitudes que nós individualmente tomamos, né? Como melhorar o meu sistema de saúde, o meu sistema interno, né? O meu Sistema imunológico. interno. O diferencial da suplementação é que ela tenta estimular, reduzir a inflamação. Tem estudos maravilhosos que mostram que nós conseguimos reduzir a inflamação em uma semana. Então, aquela pessoa que é diabética, ela não vai deixar de ser diabética. Aquela pessoa que é hipertensa, ela não vai deixar de ser hipertensa. Aquela pessoa que está obesa, ela pode deixar de ser obesa, mas não em uma semana nem um mês. E quem está sobrepeso também não consegue deixar de ser sobrepeso em um mês. Mas em uma semana eu reduzo a inflamação. Eu reduzo essa carga de marcadores inflamatórios que a gente pode dosar no sangue, só que a maioria das vezes não pedem, né? Interleucina 6, interleucina 1 beta, interleucina 17, fator de necrose tumoral alfa. Nós temos diversos marcadores que não são habituais de serem pedidos de exames clínicos, mas eles estão lá e os estudos mostram com uma semana de suplementação antioxidante, da cúrcuma, do resveratrol, tu consegue ter uma redução nesses marcadores. E a partir de um mês de suplementos, como vitamina C, zinco, a própria timomodulina, tu já consegue ter alteração. Bom, tu pega um leucograma da pessoa em um mês com timomodulina, tu tem um aumento de leucócitos totais. Isso não quer dizer que o meu sistema imune está eficiente. Eu aumentei o número de exército contratado. Contratei mais guardas para botar na rua, né, no meu sangue girando. Mas se eu tiver inflamado, eles seguem bêbados. Eles não sabem, estão na rua, mas não sabem o que fazer. Exatamente. E aí é bem isso. Eu estou inflamada e estou com o meu corpo acidificado, meu pH está acidificado, eu posso estar botando ali, comendo o melhor alimento que for, que não vai absorver. Então, é uma cadeia. Trabalhar exatamente isso. Já que hoje a gente está pensando em imunidade, como é que a gente pode melhorar para o momento atual? Eu acho que é uma reflexão que assim, é para o momento atual e para depois desse momento, né? Porque se depois desse momento eu tenho o meu corpo mais equilibrado, fica mais fácil da gente trabalhar com alimento, trabalhar com de repente com uma variedade de ativos que não sejam tão grandes, porque às vezes no momento para você fazer para você dar um levante no sistema imunológico, sim, você precisa inserir alguns ativos e fazer um jogo de quebra-cabeça para que ele funcione. E depois botar o carro na rua comendo bem, né? E fazendo só os ajustes finos. Esses detalhes são incríveis, né? Que nós vemos na nossa prática clínica do dia a dia. O diferencial de uma suplementação personalizada é que tu consegue estimular o corpo a dar um resultado que ele naturalmente já daria, só que num tempo muito menor. Num tempo muito menor. Meio ano para organizar o meu sistema imunológico, eu consigo organizar em 2 meses. Eu organizo num terço do tempo, às vezes até um pouco menos, dependendo de qual parâmetro. Inflamação é um. Inflamação só via alimentação e exercício, tu leva pelo menos 2 meses para ter um resultado positivo. E com uma suplementação antioxidante, tu consegue em uma semana já mimetizar esse perfil desinflamado. Claro que a pessoa tem que seguir
Sim. Seguindo. Seguir seguindo. Exatamente. Seguir seguindo. Seguir fazendo. Porque Mas, se por não exemplo, adianta eu começar um processo de emagrecimento e aí, ótimo, desinflamei, então eu vou seguir com, né, com obesidade, porque agora eu estou tomando uma cápsula de cúrcuma. Claro que não, você tem que fazer a redução de peso. Também. Exatamente. Também. E pegar, pegar, introjetar aquilo como um estilo de vida, sabe? É saudável isso e vai te deixar. Porque o Covid, eu acho que ele veio para todo mundo fazer uma reflexão, né? E aí é o seguinte: pega esse momento pós-Covid, porque isso vai passar. E vamos deixar o sistema imunológico saudável, porque ele vai te prevenir de outras doenças, entendeu? Outras doenças que podem vir com o estilo de vida desequilibrado. Um exemplo clássico é do sobrepeso abdominal. E hoje em dia, quando a gente fala obesidade, né, não é obesidade mais como as pessoas pensavam, é obesidade abdominal. É a região do abdômen. Todas as pessoas que têm obesidade têm risco para, né, desenvolver qualquer tipo de câncer, seja lá qual que a pessoa tiver, tendência genética, Sim. 30% maior. É muito grande por causa da inflamação, porque eu deixo o meu sistema inflamado o tempo todo, o meu pobre coitado do meu sistema de defesa está sempre anestesiado com aquela inflamação batendo nele, e ele não consegue identificar, ele vai perdendo essa inteligência de identificar quem que tem que atacar, quem que não tem que atacar. Eu uso muito o exemplo de que o exército do teu corpo está todo presente, só que ele está todo bêbado, né? E aí, se ele está bêbado, ele não vai conseguir trabalhar adequadamente, né? Se tu tem Exatamente. a polícia na rua trabalhando e eles estiverem alcoolizados, eles não vão conseguir trabalhar corretamente. Então, se o teu sistema imune está inflamado, ele não consegue atacar o que tem que atacar e deixar de atacar o que tem que atacar. E a inflamação também está correlacionada muito com as doenças autoimunes, quando o corpo se confunde e começa a atacar a si próprio. Sim, exatamente. Por exemplo, é uma coisa muito legal que eu consigo ver, por exemplo, na microscopia. Às vezes o paciente entra e a gente coleta o sangue e você vê a quantidade de toxinas que o corpo tem, que o terreno biológico é tão grande que as células não estão conseguindo receber, não tem oxigênio. Então, por mais que você dê alguma coisa, ele está tão inflamado, ele está tão intoxicado que não tem oxigênio. Então, não vai transportar. Então, tem tanta porcaria correndo no sangue que não tem espaço para o que é bom entrar. Porque é bom entrar. Então, vamos limpar o terreno, desintoxicar, desinflamar. E aí sim, o teu corpo vai estar pronto para receber tudo aquilo de saudável, até o nutracêutico que você esteja dando para o processo do tratamento, ou o alimento. Eu li os estudos dizem existem parasitas que a gente tem, né, que eles se alimentam dos nossos alimentos. Então, se eu entendo que o meu corpo está intoxicado, inflamado, eu não desparasitei ele, se pergunta às vezes para o paciente, ele não desparasitou, ele fala, não me lembro desde quando eu tomei um remédio para verme. Então, se o corpo está com tudo isso, como é que ele vai responder? É bem isso aí, ele está bêbado, ele não consegue perceber nada daquilo que você está dando para ele. E aí você pode dar melhor... depois as pessoas brigam com a própria saúde, né? Não sei como é que eu fiquei doente. Exatamente. Maltratam o corpo, não fazem exercício, não se alimentam bem, não fazem nada. Mas aí depois não sei como é que eu... Isso é uma coisa que eu observo muito no consultório, que é muito entristecedor até, porque as pessoas associam a doença... É o norte-americano clássico. Nós, brasileiros, somos a cópia, infelizmente. Associam a doença com assim, caí e quebrei uma perna. Então agora eu estou doente, eu quebrei uma perna. Só que a doença, a inflamação, a obesidade, a piora do sistema imunológico, a piora da função cognitiva, elas se manifestam na forma de cansaço, elas se manifestam na forma de perda de produção e rendimento do dia. Então as pessoas vão perdendo rendimento gradualmente e elas chegam para mim no consultório com 30 anos de idade, Ingrid, 40, com rendimento de 80, e elas acham que aquilo é normal. Porque como foi acontecendo um ano depois do outro, elas vão se acostumando com aquela piora de rendimento e elas falam, não, mas é porque eu trabalho muito. Eu digo, não, fulano, não é porque tu trabalha muito.
Mesmo Exatamente. trabalhando muito, teu corpo não era para estar rendendo que um senhor de 90 anos de idade. E como todo mundo em volta está rendendo pouco, as pessoas acham que isso é normal. Ah, que é normal chegar morto, das 3 da tarde a pessoa já está cansada, às 6 da tarde ela está dormindo sentada. As pessoas acham, ah, não, isso é normal, é todo mundo assim, tá todo mundo assim, porque as pessoas se alimentam muito mal, não fazem exercício, dão com o corpo delas muito mal. Aí entra o planejamento ortomolecular, né? Entra o Sim, planejamento farmacêutico, exatamente. o planejamento nutricional. Exatamente. Para você dar um. Porque se tá tudo desequilibrado, não adianta você falar assim: olha, agora, no desespero do Covid, eu vou tomar uma cápsula para minha imunidade melhorar. Então, não. É assim: agora é pegar esse momento e vamos começar a arrumar a casa da base que você vai automaticamente ter uma imunidade melhor. Você vai conseguir o resultado final, mas arrumando a casa, desinflamando e reorganizando com alguns É, suplementos, com alguns suplementos. os suplementos, os nutracêuticos, até para que Os fique bem claro para o nutracêuticos, pessoal, claro. ele, como né, a timomodulina, o Immuno-TF, o É, L-Mune, que é é um maravilhoso, miolo, exatamente. que é muito bom, tem muita pesquisa científica com ele, que é a levedura da cerveja. Cerveja. Ah, eles O estimulam a zinco, função do sistema imunológico, mas o zinco, não é que assim, se eu estiver tomando, eu vou. Ah, então eu vou pegar o Covid e eu não tenho risco nenhum de cronificar. Isso não existe. Isso não existe, pessoal. Não existe um sim. suplemento ou um remédio que, se tu estiver tomando, tu não tem risco nenhum. É claro que não existe isso. Mas existe sim, eu estou melhorando meu sistema imunológico como posso. Sim, sim. O zinco, além das outras vantagens que o zinco tem, O zinco inibe ele até a vai. replicação viral. Exato, isso que eu ia falar agora, inibe replicação viral. Então, você pode fazer, você pode tomar um suplemento, uma fórmula fica muito interessante com zinco, com vitamina C, com a timomodulina, o Immuno-TF, o O Elmune. Então, L-Mune. o Elmune são fórmulas muito interessantes que vão dar uma ajeitada na casa no momento para o De momento atual, emergência. né? Emergencial. E aí, mas em conjunto você vem fazendo um trabalho para desinflamar já com uma orientação num plano alimentar adequado. É o que eu penso. Perfeito. O suplemento, ele é de uma forma boba, né? Usando de novo o exemplo da. Se o meu sistema imunológico é minha polícia, não adianta eu comprar os melhores coletes à prova de bala do mundo para os meus policiais e as melhores armas para os meus policiais, que são o suplemento, mas os policiais estão todos bêbados. Acabamos de fazer uma churrascada aqui em Rio Grande do Sul, né? E aí os policiais estão todos bêbados. Não adianta, o meu sistema imune tem que estar desinflamado, ele tem que estar bom para saber usar essas ferramentas que eu estou dando para ele. Sim, sim, exatamente. E antes por exemplo, ia falar, o que faz hoje, por exemplo, os idosos, no caso dos idosos, né? Serem um dos principais, um N de pacientes muito maior, né, atingidos pelo Covid. Então, no caso, no profissional médico, ele pode prescrever, junto com essas fórmulas que a gente conversou agora, a melatonina, porque também vai diminuir a inflamação e já vai ajudar, no caso do idoso, né, a produção de melatonina, que com a idade, automaticamente o corpo começa a produzir menos. Então, assim, tem estratégias para a gente fazer o A partir processo de 50 anos exatamente, para a gente aumentar a imunidade. É interessante, mas ter o entendimento também que não é um SOS. Não é tomar agora a cápsula e achar que não vai pegar Covid, porque o sistema imunológico vai estar super forte, super resistente e pode sair andando pela rua naturalmente, como se nada tivesse acontecendo. Acho que não é bem por aí não. o caminho, né? É justamente estar bem preparado para quando essa quarentena terminar, que nós começarmos a nos expor novamente, todos nós vamos acabar entrando em contato em algum momento. Até porque o Sim, momento chave vai ser justamente quando pelo menos 50% da população já tiver desenvolvido imunidade. Então, quando você pegar, porque você vai pegar, você vai entrar em contato em algum sim, momento, você tem que estar bem.
E quanto mais nós começamos esse trabalho da consulta nutricional, da consulta farmacêutica ortomolecular, na quarentena, quanto mais esse planejamento inicia, mais fácil fica depois, quando acabar a quarentena. Eu tô vendo exemplos dos dois lados. Essa semana mesmo eu atendi um paciente que comentou que disse, Adriano, desde que começou né, ele foi, recém começou a consultar, ele disse, desde que começou a quarentena, eu ganhei quase 10 quilos em 3 semanas. Eles, porque eu estou num estado de ansiedade, de aflição, né? Claro, entrou questões de trabalho também. Mas aí a pessoa começou a comer de forma compulsiva. Isso acontece muito. E da mesma forma, eu vejo outros exemplos de pacientes que já vêm fazendo tratamento e que seguiram fazendo tratamento nutricional durante né, a quarentena, me dando outro resultado. Poxa, faz 3 semanas que nós estamos em quarentena. Agora, essa semana também teve uma paciente que eu atendi que ela reduziu 5 quilos. E não era uma paciente obesa, uma paciente só com sobrepeso. Então, 5 quilos é muito, né? Para quem tem 100 quilos, 5 quilos não é muita Sim, coisa. Mas para quem tem 80, cair para é muita, 75 é um monte. é um monte. Então, 3 semanas, claro, 3 semanas, um mês, dá para te ter um resultado muito bom, como dá para tu piorar os resultados que tu tinha. Então, é importante cuidar-se, e agora mais do que nunca. As pessoas estão apertando um botão de pause na saúde. Tipo, eu tô quarentena, então não vou fazer nada. Só que o não fazer nada é tomar uma atitude para piorar. Né, o não fazer nada é planejar o fracasso. Sim, exatamente. É planejar o fracasso. Porque a quarentena vai passar, o Covid vai passar, e as doenças pré-existentes vão estar aí, entendeu? Então, Não vão passar. não vão passar, não vão passar. Então, se você já vem de um estilo de vida desregrado, a tendência é nessa quarentena isso piorar. Então, acho que a reflexão é essa mesmo. Vamos trabalhar a inflamação e a imunidade de forma conjunta para passar por esse período de turbulência e sair dele melhor. Porque tem aquele clássico, né? Final do ano não me cuidei porque era final do ano. Aí no começo do ano era praia, férias, depois o carnaval. Aí depois veio o Covid. Então quer dizer que a pessoa tá parada há meio ano. E aí depois sempre tem um Vão momento, né? quase 4 meses. Quando nós vamos iniciar algo que nós não estamos acostumados. Quando nós vamos iniciar algo que nós não estamos acostumados a fazer, seja o que for, né? Desde a mudança alimentar ou iniciar um exercício físico, o momento nunca é agora, mas o único momento que você tem é agora. Então, a melhor coisa, Sim. E nesse caso, realmente, o Covid é o melhor momento para a pessoa começar a cuidar da alimentação, a cuidar da imunidade, porque dentro de casa não tem desculpa. Aquele famoso eu não tinha tempo para cozinhar, eu queria aprender, mas eu nem sei. Meu filho vai ver tutorial no YouTube, vai procurar na internet. O que não falta é pessoas fantásticas fazendo lives específicas só de gastronomia, de preparo de salada, de tudo que tu quiser. É que aí as pessoas saiu a carapuça do eu não tenho tempo e tá aparecendo a verdadeira do eu acho que eu nem consigo. É muito difícil. E não é tão difícil quanto parece. Não. Mas a gente tem que fazer esse planejamento, né? Tu vê quando os pacientes vão no teu consultório, como eles ficam... tomam aquele susto positivo depois que fazem. Nossa, não era tão difícil quanto parecia. É mais simples. Que é o diferencial de ter alguém que sabe o que está fazendo, que estuda só isso, né, Ingrid? No teu caso, assessorando. E por exemplo... Alô? Ingrid, teu áudio cortou. Teu áudio cortou. Tô vendo Tá me escutando? Acho que... Peraí. Acho que o áudio...
Às vezes acontece isso na live da Camila, também aconteceu 2 vezes. O áudio dela simplesmente sumiu, mas agora saindo e entrando de novo, volta. Também todo o planeta Terra usando internet. Cadê a Ingrid? Aí. Aí. Deve ser a internet aí, que tá todo o Deixa eu dar planeta uma... Terra usando internet 24 horas por dia. Ficou melhor? Ih, Acho que agora ficou. foi. Mas, Ingrid, eu queria que tu deixasse uma mensagem para nós finalizarmos, para todo mundo que nos acompanhou durante a live. Deixa o teu recado. Então, o meu recado é aproveitar esse período de quarentena, né? E pensar não só na imunidade, como no novo estilo de vida, e para trabalhar a redução do processo inflamatório. Eu acho que é isso, porque ele está linkado a ele está ligado a diversas outras patologias, entendeu? E a imunidade, ela vai vir como brinde no final. Você consegue ter uma boa imunidade tendo o sistema em equilíbrio e não inflamado. Perfeito. Ingrid, obrigado por comparecer, por estar aqui de manhã. Eu que De agradeço, manhã não, né? obrigada. Porque também 11 da manhã já é almoço. Mas obrigado por participar, fazer essa live. Estamos finalmente conseguindo nos ver um pouco, papear, né? Fomos colegas, a Ingrid, a gente sempre conversa, mas a distância é grande, né? Eu aqui no Rio Grande do Sul, tu lá no Rio de Janeiro, saudades. Espero que tudo Sim, se saudades. desenrole bem e toda essa situação logo vá para o seu desdobramento final e tudo acabe bem. Sim, acabar bem para poder ir curtir o frio aí no Rio Grande do Sul e matar a saudade. Vem. Beijo. Tchau, obrigado a todos que nos Beijo, obrigada. assistiram. Eu que agradeço. Beijo.